Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao canal Verdades Secretas. O tema de hoje é como identificar nicolaísmo e nicolaítas na igreja. Primeiro, não sei se já procuraram saber o que é nicolaísmo. Nicolaísmo é uma das palavras que podemos encontrar nas cartas às 7 igrejas em Apocalipse. Muitas pessoas não sabem o que isso significa. Jesus Cristo, ou melhor, o Messias, elogia a igreja de Éfeso por resistir e aborrecer as obras dos nicolaítas. Porém, em outra carta, os nicolaítas prevalecem com suas doutrinas e Jesus reprova aquela igreja por aceitar os nicolaítas. Afinal de contas, o que é nicolaísmo ou doutrina de nicolaíta, na qual o Messias estava falando na carta das 7 igrejas, na qual referiu-se aos nicolaítas? A palavra nicolaísmo vem da junção das palavras gregas nikos mais laos, que significa dominar e subjugar o povo de Deus. O apóstolo Pedro ensinou que o presbítero deve ser um bom exemplo para a igreja, que não deve buscar ter domínio sobre o povo de Deus e nem ter cargo sobre eles, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. O Messias repreendeu severamente seus discípulos quando no meio deles surgiu uma disputa para ver quem era o maior, sendo isto um motivo de briga entre eles. Tanto que em Mateus encontramos Mateus 20, versículo 25. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o nicolaísmo é uma busca de cargo e poder dentro do povo de Deus. São pessoas que querem dominar e ter proveitos deste cargo sobre os servos de Deus. Então, como comporta-se uma pessoa que tem um espírito nicolaíta? A obra do nicolaíta é semelhante à de muitos políticos. Eles buscam para si cargo e maior poder sobre os demais. Querem ser os porta-vozes do povo e governar as igrejas de Deus, como aquele que manda, o chefão. E tudo tem que passar pela sua aprovação. Se isso não acontece, eles ficam muito irritados e utilizam aqueles que por medo estão submetidos à sua autoridade para fazer guerra aos que ameaçam a sua autoridade. Então, nicolaítas invocam muito sua autoridade, sentem-se contrariados de qualquer forma e sempre dizem que estão desrespeitando o seu ministério, desonrando o ministério. Você já conheceu algum ou conhece algum nicolaíta? Sabe como identificar? Existem várias características dos nicolaítas pelas quais podem identificá-los. Eles querem se perpetuar em cargos, querem se colocar em cargos, criam cargos novos para no futuro se colocarem nesses mesmos cargos. Eles sempre arrumam um jeitinho para ficar no topo da hierarquia, que é antibíblica, criada dentro das igrejas de Deus. Eles adoram ser escovados. Detestam reconhecer em público as suas
as suas falhas ou não gostam de serem contrariados. Quando são pegos em contradição, eles dizem, pá, não é bem assim, veja bem, é o seguinte. Normalmente, pela sua prática, conseguem fazer aqueles que têm razão ficarem ou se fazerem passar por culpados e os errados se tornarem certos. Eles são mestres na frase de duplo sentido. Eles fazem duplo sentido ou para aqueles que lhes apresentam alguma ameaça, ou em suas frases quando eles são contrariados. Então eles arrumam um outro significado. Eles são mestres em distorcer as coisas. Na verdade, é desta forma que eles fortificam a sua autoridade ou blindam a sua autoridade sobre o povo. Sempre acabam passando por bom aos olhos dos seus dominados. Então, eles são extremamente ardiluzes, ou melhor, são extremamente espertos. Fazem reuniões secretas, costuram políticas de cargos, de preferência ou salários até para conseguir adeptos e tentam conseguir simpatizantes. Criam um sistema dentro da igreja em que eles tenham controle de tudo e de todos. Então, os nicolaítas, eles minam a confiança dos irmãos de uns sobre os outros e criam disputa dentro da mesma igreja, pelo poder, de modo que ele consiga identificar quais são os seus dominados. Então, eles são, resumindo, eles são manipuladores da verdade. E eles têm a capacidade de mentir com a maior tranquilidade, se isso for necessário. E se desculpam com a frase em suas mentes: os meios são justificados pela finalidade. Tipo assim, eu sou um herói do povo, eles precisam de mim. Melhor eu aqui do que outro. Como é que podemos identificar um nicolaíta ou um presbítero nicolaíta? Os presbíteros nicolaítas permanecem às vezes por anos e às vezes décadas como um único presbítero na igreja local. Ele não ordena outros presbíteros para dividir a sua autoridade ou compartilhar. Se faz isso, tem que ser algum parente para ele manter o sistema em família. E o máximo que ele faz é ter diáconos para lhe servir. Isso dá um ar de estar a compartilhar o poder sem colocar em risco a sua hegemonia. Então, a Bíblia ensina que uma igreja local deve ter vários presbíteros. Isso não sou eu quem estou dizendo, as escrituras é que dizem isso. A Bíblia pede as mesmas exigências de um presbítero para um diácono. Portanto, um diácono é tão autoridade espiritual quanto um presbítero. Um presbítero nicolaíta, ainda que em sua igreja tenha outros presbíteros, ele vai dar um jeito de ter uma hierarquia ou cargo acima deles para manter o controle sobre as suas mãos, ou então ele vai buscar um outro meio de criar o seu trono. Eles colocam medo no povo para garantir-se ou ver seu domínio sobre eles e impedem que as pessoas lhes ameacem este domínio. Então, usam recursos de lavagem cerebral sobre os seus subjugados, nesse caso. Ele tem que dominar tudo e até a mente dos seus dominados. Os dominados, neste caso, são capazes de qualquer coisa a favor dos seus nicolaítas, dos seus dominadores. Eles perdem a noção do certo e errado. Tipo assim, o certo é errado e o errado fica sendo certo. Os nicolaítas adoram dízimo. Os presbíteros nicolaítas adoram dízimo e não conseguem nem disfarçar seu interesse pelo poder e dinheiro dentro da igreja. Para ele, uma igreja abençoada é medida pela arrecadação e pela quantidade independente da qualidade ou espiritualidade. Os presbíteros nicolaítas, ou melhor, os pastores nicolaítas,
os pastores dominadores gostam de fazer fama em cima dos trabalhos alheios. E os nicolaítas finalmente tornam-se dominadores do povo de Deus e prejudicam a espiritualidade e crescimento da igreja de Deus, dividindo ou mantendo a igreja dividida desde que se mantenham em suas cadeiras e cargos. As pessoas sinceras que assistirem este vídeo, tenho a certeza que rapidamente vão buscar vigiar mais para ver se não estão sendo vítimas desses dominadores ou nicolaítas. Porém, eles vão se morder de raiva e buscarão de alguma forma camuflar mais seu medo operante para não ser identificado. Nos dias apostólicos, os nicolaítas eram publicamente reprovados e combatidos. Porém, agora, na era da igreja Laodiceia, infelizmente a igreja está infestada deles. Oremos a Deus para ter força para aborrecer as obras dos nicolaítas dentro da igreja de Deus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nesse vídeo e coloque um like. Eu acredito que você provavelmente não é um nicolaíta, mas isso não significa que você não seja vítima do domínio de um deles e esteja sendo subjugado por algum deles. Se você não gostou desse vídeo e está se ruindo dentro de si por raiva, a solução é se arrepender e abdicar das suas pretensões de aprender do Messias que veio para ser servo e não para ser servido. Muito obrigado, até ao próximo vídeo, fiquem bem e tchau!